Saúde os irmãos com a paz do Senhor, meu motivo de muita alegria, muita honra poder estar com você nessa tarde. Anel comigo a sua revista da Escola Bíblica Dominical, da lição de número 1, terceiro trimestre. Hoje eu quero comentar a revista da Escola Dominical dos Jovens. O tema dessa revista é a razão da nossa esperança. Nós vamos estudar a carta de Pedro, vivendo em esperança, firmados na verdade. Objetivo: apresentar o perfil de Simão Pedro, autor da epístola, expor sobre a ocasião e o conteúdo da primeira carta, apresentar o conteúdo da segunda carta. Texto bíblico: Pedro, o apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai e em santidade no Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça, paz vos sejam multiplicadas por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido escrevi, abreviadamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual texto bíblico 2, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram a fé igualmente preciosa, pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os eleitos de Deus Pai. Amados, hoje nós vamos falar um pouco sobre a carta de Pedro. Pedro, ele escrevera duas cartas. E nós vamos nessa tarde falar um pouco da carta, a primeira e segunda carta de Pedro, onde Pedro exorta a igreja, onde Pedro fala com a igreja. Pedro, ele escreve a primeira carta usando um anuente, uma pessoa que escrevia cartas para ajudar. Pedro usa Silas para lhe ajudar. Quer dizer então que a primeira carta usa um grego mais apurado, a segunda carta usa um grego mais rústico. Quanto mais pessoas tinham conhecimento do grego, mas eles poderiam usar ou o grego mais rico ou o grego mais pobre. Então tinha uma diferença de uma carta para outra carta. As cartas de Pedro foram escritas com o propósito de encorajar os cristãos em tempos de provação e se manterem firmes na verdade diante dos falsos ensinamentos. Eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, que a carta ela tinha um propósito: trazer ânimo, trazer alegria, trazer gozo, trazer paz, trazer amor, trazer força. Introdução. Simão Pedro, o autor das epístolas. Inegavelmente as duas epístolas trazem seu nome, foram escritas por Pedro. Simão Pedro, autor das epístolas. Pedro servia regularmente como porta-voz dele. Simão Pedro, autor das epístolas, passou por uma derrota pessoal
dolorosa ao negar Jesus veemente. Simão Pedro, autor das epístolas, Deus transformou Pedro em um destemido líder da igreja primitiva, em um dos principais da história do cristianismo. Simão Pedro, o autor das epístolas, inspirada pelo Espírito, o sermão e o caráter de Pedro ficam em contraste com suas negações do Senhor. Depois do derramamento do Espírito, ele se torna corajoso e ousado. Eu quero dizer para você, meu irmão, para dizer para você, minha irmã, existe um Pedro, mas com duas situações diferentes. Antes de ser portado com o Espírito Santo, ele nega Jesus. Depois de ser cheio do Espírito Santo, ele morre por Jesus. Eu quero dizer que Deus, ele tem várias maneiras de trabalhar. Deus tem várias maneiras de usar. Deus, ele pega o covarde e usa. Deus, ele pega o homem que não tem condição e usa. Deus, ele pode, nessa tarde, pegar o maior corajoso, o maior medroso e usá-lo na sua obra. Ou Deus pode pegar a pessoa que não tem condição e usar na sua obra. Eu quero dizer que Deus, nessa tarde, ele pode te usar com poder e graça na sua obra. A primeira carta de Pedro, a alegria e esperança em tempo de provações. 5 províncias da Ásia Menor, à época pertence ao Império Romano, atualmente da parte da Turquia. Primeira carta de Pedro, a alegria e esperança em tempo de provação. Irmãos, isso é importante, isso é importantíssimo, ter alegria, meu irmão, ter esperança em tempo de prova. Amados, os cristãos estavam passando em tempo de provações, de adversidade, de luta, de angústia. Mas Pedro escreve com o propósito de encorajá-los, mantê-lo com esperança. Ei, Deus tem esperança em tempos difíceis. Deus tem esperança para você, para mim. Primeira carta de Pedro, a alegria é a esperança em tempo de provação. Os temas tratados englobam, além de outros, a obra da salvação e graça, a perseguição e sofrimento de Cristo, santidade e integridade, vida familiar, relacionamento conjugal, relação com o governo, convivência cristã e liderança. A segunda carta de Pedro, crescimento espiritual e firmeza na verdade. Pedro está escrevendo para uma comunidade cristã heterogênea, composta de judeus e gentios convertidos ao evangelho, incluindo escravos, esposas com maridos pagãos, jovens e anciões. Segunda a carta de Pedro, crescimento espiritual e firmeza na verdade. Segunda carta de Pedro, crescimento espiritual e firmeza na verdade. A comunidade cristã passa por severas provações advinda de fora da igreja. Os perigos são internos por causa dos ensinos heréticos que estavam sendo disseminados pelo dentro dela. Segunda carta de Pedro, crescimento espiritual e firmeza na verdade. Negavam a divindade de Cristo, negavam o glorioso de Cristo, apregoavam também o falso comportamento, o qual induzia os crentes a abandonarem o padrão de vida santa e piedosa, a incentivá-los crescendo na fé e no verdadeiro conhecimento de Deus. A segunda carta, Pedro,
de Pedro, crescimento espiritual e firmeza na verdade. Somos instruídos a viver com esperança, alegria e santidade em tempo de provas. Somos advertidos a não esquecer a vocação e a verdade da palavra de Deus, numa época de falsidade religiosa. Segunda carta de Pedro, crescimento espiritual e firmeza na verdade. Meus irmãos, nós vimos aqui algo interessante. Atribuindo-se ao fato da primeira ter sido redigida com a ajuda de Silvano, também chamado Silas, o companheiro das viagens de Paulo, e consenso que que a sua audiência era formada pela comunidade cristã espalhada nessa região, incluindo somente judeus convertidos, como também cristãos de origem gentílica, para escrever a segunda carta com a intenção de advertir os cristãos sobre os falsos ensinadores e incentivá-los a crescerem na fé, no verdadeiro conhecimento de Deus, despertar o ânimo dos crentes. Irmãos, despertar o ânimo dos crentes. Um desses objetivos dessas cartas de Pedro é dar ânimo a quem está desanimado, a dar ânimo a quem está sem ânimo, a dar coragem a quem não tem coragem. Então, nós podemos nessa tarde glorificar a Deus, porque Deus nos dá condições de nós ter ânimo, ter vitória, em nome de Jesus. Amém.